dia a todos, bom dia aos dia. ouvintes da Rádio dia, Web. presidente. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1461. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1460, do dia 9 de setembro de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos para o julgamento de processo. Temos pedido de vista. Começamos com o processo em que o revisor é o conselheiro Antônio Cristóvão, nós vamos retirar. Passamos para o segundo processo, que é o 137.729. A conselheira revisora é a conselheira Dulce, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu vou votar neste processo como relator. E eu até entendi que talvez o conselheiro Malheiro tenha tido alguma dificuldade, porque realmente não veio muito explicada essa situação. Mas eu, olhando todo o processo, foi reposição. Esse valor de 246, na verdade, são aqueles 250 convocados. E aí eles efetivaram 246. Então, não são realmente como, na verdade, atualmente, nós ainda temos 103 vagas. Talvez pelo número, o senhor tenha achado que eles tivessem chamado 250, e agora chamaram mais. Mas, na verdade, esse número que nós estamos analisando agora é do ano do concurso de 2017. Então, nesse sentido, senhor presidente, por se tratar de reposição e pelo fato de atualmente ainda termos 103, que não são duas, são apenas uma, e essa de 2017, eu voto com o conselheiro relator, tendo em vista estar correto o seu voto. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com o conselheiro relator. Nesse processo, estão faltando os votos da conselheira Nalu Gouveia e José Ribamar. Então, passa a palavra à conselheira Nalu. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar? Com o relator, senhor presidente. Então, aqui ficou por maioria, né? Porque tem o voto divergente do conselheiro Antônio Malheiro. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora a palavra à conselheira substituta votar, né? Sim, falta a conselheira. Sim. Não, porque o conselheiro Cristóvão, eu acho que já votou, não? Mas ela estava presente, excelência, naquela sessão. Pelo que eu estou vendo aqui, estava presente. O conselheiro Cristóvão estava como presidente. Então, a conselheira Maria de Jesus vota. O voto da conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, permanece por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É porque, desculpe aí, a Érica não tinha me informado se a conselheira Maria de Jesus... Correto. Passamos para o processo 130.499. O revisor é o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Este é um processo instaurado para se promover a inspeção na Câmara Municipal de Rio Branco, com o objetivo de se verificar o fornecimento, consumo e controle de combustível no período de janeiro a setembro de 2018, de responsabilidade dos senhores Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, Jackson Roberto Ramos da Silva e Tony João de Oliveira, presidente, primeiro secretário e controlador-geral, respectivamente, naquele período, conforme solicitação da DAFO, através da comunicação interna 590 daquele ano. A segunda inspetoria levantou as folhas 868 a 899 os seguintes pontos: que, além do subsídio pago aos vereadores, foram realizadas concessão de benefícios com vantagens expressas em valores com infringência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal 88,
E relativamente ao contrato 06 de 2018, celebrado com a empresa AS Derivados de Petróleo, destinado ao consumo de combustível, que o modelo de requisição de combustível da Câmara, expedida exclusivamente para os parlamentares, para abastecimento dos veículos locados, que ele aponta apenas o valor autorizado com a realização do abastecimento e um código que evidencia qual é o vereador, não havendo qualquer controle da Câmara ou do fornecedor, haja visto a ausência do número de placa do veículo, autorização à realização do mesmo, permitindo concluir que qualquer veículo possa ser abastecido. Descontrole quanto aos vários abastecimentos ocorridos na mesma data, horário, mesmo que com horários diversos, finais de semana, horários não condizentes com o funcionamento da administração pública, por vezes ainda desproporcional à quantidade de veículos à disposição de cada vereador e capacidade de tanque disponível, descumprindo o teor da resolução 076 deste tribunal. Cabe destacar que a resolução 2677 de 2016 da Câmara de Vereadores de Rio Branco, a qual concede cota mensal de combustível a cada vereador, não disciplina critérios que justifiquem o valor atribuído em face das atividades realizadas e formas de controle relacionadas com as atividades parlamentares envolvidas e prestação de contas correspondente, afirma ainda o relatório. Que, embora a resolução 2677 de 2016 conceda uma cota mensal de combustível, utiliza esse valor acumulativo de um mês para outro, conforme informado pelos gestores em extrato de entrevista. Ante a ausência da comprovação das despesas ora realizadas através da adoção da Resolução 2, a necessidade de concessão ao jurisdicionado da garantia e ampla defesa traz como pena sugerido pela DARF a devolução aos cofres públicos do montante de R$ 437.199,48 em razão do disposto no parágrafo único do artigo 80 da Constituição Federal. Com relação ao contrato 04 de 2014, celebrado com a empresa Acre com Importação e Exportação, destinado à locação de 18 veículos de passeio, aponta a DARF a ausência de estudo técnico comparativo de preços entre locação e aquisição de caminhonetes que permitisse mensurar sua vantajosidade. A ausência de justificativa à regulamentação da concessão de um veículo e a ausência ainda de instrumento de controle que possibilite evidenciar se as atividades desenvolvidas pelos mesmos foram com benefício do Legislativo. Com relação ao contrato 03 de 2014, relativo à imprensa, lembramos que esta inspeção era só sobre combustível, mas ela adentrou também na contratação de veículos e no contrato de imprensa, fora do seu escopo. A ausência de estudo técnico comparativo de preços entre locação e aquisição de caminhonetes, justificativa e regulamentação de veículo, ausência de instrumento de controle. Com relação ao contrato 08 de 2018, com a empresa Cipriani Cipriani, relativa à produção e serviços gráficos, que foi estabelecida uma cota de 4 mil por parlamentar para a produção e reprodução de serviços, inferindo-se nesta circunstância o montante desembolsado de R$ 141 mil, sem regulamentação que ampare sua concessão em face da necessidade justificada do valor concedido. Procedimento a critério dos vereadores de realizar a transformação do benefício em quota não utilizada de serviços gráficos para ter à sua disposição mais um veículo para os serviços do gabinete. A ausência de controle sobre o conteúdo gráfico produzido que possibilita atestar sua consonância em obediência ao parágrafo 1º, artigo 37, que é o da finalidade pública. Consta nos autos também que, do exercício de 2018, foram analisados por amostragem outros procedimentos licitatórios já referidos como locação de veículos, imóveis e material gráfico. Durante a inspeção realizada na sede da Câmara Municipal, 28 de novembro de 2018, efetuou-se também entrevista aos gestores para se conhecerem os procedimentos e instrumentos de controle adotados pela Câmara
que possibilitasse atestar a utilização dos recursos no contrato em prol da finalidade pública. Após a citação, o senhor Manuel Marco de Carvalho Mesquita, Jackson Roberto de Ramos de Silva e Tony Jones de Oliveira, conforme bem colocado no relatório no voto do relatório do nobre relator, eles apresentaram defesa, sendo aceitos seus argumentos em relação à alocação de veículos e tudo mais, mas não foram aceitos os argumentos com relação ao pagamento de 437.199 da cota de combustível e 148 de serviços gráficos. Ressalto-se que os contratos acima citados se referem ao pagamento de verbas de gabinete, as quais se foram organizando após o Acórdão 7.426, de 6 de outubro de 2011, desta Corte, que se manifestou pela legalidade da mencionada verba, desde que aplicada de forma correta e passou a orientar detalhadamente a sua utilização, sendo necessário se atender a alguns preceitos e, dentre esses, a impossibilidade de se estabelecer parcela fixa e permanente, dada a sua natureza eventual. Como citado pelo nobre relator, em 2015, este plenário, através do Acórdão 9.349, de novembro daquele ano, decidiu à unanimidade pela possibilidade de realização de despesa com combustível pela Câmara Municipal, devendo ser esta despesa de responsabilidade do presidente da Câmara Legislativa e não do vereador, conforme aqui, inclusive, agora já foi consertado e estava sendo procedido, podendo atender também os gabinetes dos vereadores para uso no exercício de atividades parlamentares, e ainda decidiu pela não obrigatoriedade de elaboração de lei específica que autorize a referida despesa, podendo ser regulada por resolução plenária. Isso constou daquele acórdão. No presente caso, a orientação dada nos acórdãos 7.426 de 2011 e 9.349 de 2015 somente passou a ser exigida a partir do exercício de 2015, conforme consignado no voto do Acórdão 9.472, de 31 de março de 2016. Nesta linha, a Câmara Municipal de Rio Branco fez publicar a Resolução 2.677 de 2016, concedendo, neste caso, uma cota mensal fixa de até R$ 4.000 para despesas com combustível em cada gabinete de vereador, que, se multiplicarmos por 17 vereadores, daria, então, R$ 68.000 por mês e R$ 816.000 anuais. Você tem a aprovação orçamentária e está dentro da legislação e da autorização que tiver. Isso ocorre. Assim, em face de ser uma despesa devidamente prevista, disciplinada e conduzida pelo gestor pertinente e dentro do modelo orientado por esta Corte, dentro das possibilidades financeiras daquela Câmara, destinado ao desenvolvimento do trabalho dos parlamentares, não vemos aqui qualquer incorreção. Ela foi licitada, contratada, empenhada, liquidada e paga dentro da regra do direito público e utilizada nas atividades dos edis naquele parlamento. Lembro que na discussão que existiu sobre esse fato, nós lembramos que um vereador de São Paulo tem à sua disposição mais de 20 carros e que, portanto, a possibilidade de se dar condição ao vereador seria em função da possibilidade orçamentária de cada Câmara. Eu não posso dar para a Câmara de Rio Branco o mesmo que se dá para a Câmara de São Paulo, e isso também não pode ocorrer, por exemplo, na Câmara de Marechal Taumaturgo. Mas eu me lembro que o conselheiro Polanco foi um extremo defensor de que as condições para que a atividade parlamentar possa ser exercida seja por nós reconhecida, desde que atendidos os modelos que nós definimos, porque antes o dinheiro era entregue em espécie no gabinete. Era, então, uma verba indenizatória que nós corremos para corrigir. E hoje a despesa é feita pela mesa. Então, quando é que nós podemos impugnar esta despesa? Quando nós comprovarmos de forma irretratável
que a despesa não foi aplicada. Mas aqui agora cabe a nós comprovarmos que a despesa não foi aplicada, e assim foi definida. Pode haver algumas melhorias, como, por exemplo, eles hoje estão fazendo uma cota e essa cota está sendo passada para diante. Não, ela usou, não usou, porque ela é até os R$4.000. E ainda que, dentro dessas requisições, seja escrito placa para quem foi, do que foi isso que realmente está faltando. Mas, fora isso, não. Ele está dentro daquilo que a resolução está colocando e nós não provamos o inverso. Nós apenas fomos lá, apesar de termos entrado também na seara do serviço que não estava no escopo e no objeto da inspeção, que era no serviço de gráfico e de locação. A locação foi considerado regular, mas fica até difícil permitir a regularidade da contratação e depois não permitir o fornecimento da contratação do veículo, não permitir o fornecimento do combustível. Da mesma forma, tal é o entendimento em relação às despesas gráficas, onde o único modo de serem glosadas seria também que se fosse apontado quais os serviços individualmente não tiveram relação com o serviço público. E nós estamos aqui glosando pelo atacado e não pelo individual. Pelo individual, não podemos pelo individual, podemos, mas isso não foi feito. Então, nós temos que apontar qual é a despesa que não tem correlação com a coisa pública e a atividade do parlamentar disciplinada em resolução, porque em todos eles está constando que aquela é aquela verba disciplinada na resolução para efeitos de aplicação nos veículos que estão dentro à disposição de cada gabinete. E cabe também dizer que o valor que foi concedido está dentro daquele normatizado pela resolução conforme a orientação deste tribunal. Então, não houve excesso em relação a isso. Então, ressalva-se que, em relação ao material gráfico, isso sequer foi objeto da inspeção. Então, nesse sentido, em função deles terem tentado corrigir os defeitos anteriores, dentro da orientação que esse tribunal deu, e nós tivemos esse cuidado com todas as câmaras, com as 22, onde antes não havia nem esse tipo de cuidado, e aí isso levou alguns anos. O último, inclusive, foi de Sena Madureira, de relatoria da nobre conselheira Naru, que nós, inclusive, conseguimos ajustar isso depois, reconhecer que o esforço, mesmo extemporâneo, ainda valeu. Então, nesse sentido, entendo que aqui cabe algumas recomendações, mas não a irregularidade. Então, nesse sentido, voto pela regularidade dos atos de gestão analisados, concernentes aos valores expendidos no exercício das atividades parlamentares dos vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, em face das despesas estarem de acordo e nos limites dos dispêndios definidos na Resolução 2677 daquela Câmara, elaborada segundo os ditames desta Corte. Pela notificação do atual gestor, para que melhore a colocação e registro com relação às requisições do modelo D2, fazendo constar todas as informações necessárias ao efetivo controle, como podendo manter o código do vereador, qual dos carros do gabinete que foi abastecido, então, e que não haja uma cota acumulativa. Após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhores. Em votação, tinha votado o conselheiro Itamar. Oi, não? Eu gostaria só de esclarecer que eu concordo inteiramente com o nobre conselheiro Malheiro, mas eu queria ressaltar que o meu voto não foi por falta de regulamentação, não foi por falta de... mas e sim pela fragilidade no controle dos gastos que estavam sendo feitos, inclusive abastecimento do mesmo carro, no mesmo horário. Então, foram várias coisas no controle dessas despesas. Então, a fundamentação do meu voto foi nesse sentido, não foi na falta de regulamentação. Realmente, eu concordo em tudo que o conselheiro falou, mas eu queria só esclarecer que o meu voto não foi em função da
da falta de regulamentação, mas sim na falta do controle da despesa. Foi só resumindo, para esclarecer. Obrigado, Não, prefeito. eu acho interessante esse olhar do conselheiro Ribamar, que no período eu me posicionei contra uma regulamentação muito rígida no regulamento, devido, tipo, Câmara Municipal de Chapuri, que eu conhecia bem, tinha uma verba rescisória de um salário mínimo. E, devido à prática social do município, lá, que eu conheço muito bem, as reuniões com associação, com cooperativas, com sindicato, os vereadores são muito requisitados, né, para participar e também ajudar mutirões, que lá chamam adjuntos, né, para abrir varadouros, para fazer pontes nos varadouros. Então, deveria haver uma certa flexibilidade e não a rigidez o recurso é limitado. Às vezes, você, para regulamentar este recurso, você gasta mais com a burocracia do que com o que o conselheiro Ribamar agora coloca. Se você faz um bom controle, você acompanhava e diminuir esse aspecto burocrático para aumentar a eficiência. Não é a eficiência legalista, formalista, né? Mas é a eficiência do trabalho parlamentar, né? De uma forma que ele possa prestar contas. Então, a minha divergência com esse excesso de regulamentação que não existe nas outras esferas, eu coloquei, mas reconheci que, se nós trilhamos esse caminho formalista, foi maioria e me submeti ao que... Mas continuo achando que deveria haver para os vereadores, que têm poucos recursos institucionais para fazer esse controle, comparando com as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, e prefeitura e câmaras igual de São Paulo. Aliás, um vereador de São Paulo tem recursos disponíveis maior do que um deputado federal, viu? Em termos de verba rescisória. Me lembro que, na época, o deputado federal era 57 mil, a Câmara, um vereador tinha 93 mil, em função de ser um orçamento bem representativo, tinha isso. Mas eu vou aqui colocar em votação. O conselheiro Ribamar permanece com voto. O conselheiro Valmir acompanhou e agora tem um voto revisor, que é divergente. Faltou votar a conselheira Dulce, que eu passo a palavra. Com o relator, excelência. Com o relator, conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu só queria, porque caiu a minha internet, a conexão, eu queria ouvir só o voto do conselheiro Malheiro. Porque eu passo a palavra ao conselheiro Malheiro, então, para fazer só o voto dele. Conselheiro Ribamar, eu já sei. Não estou ouvindo. Pela regularidade dos atos de gestão analisados, concernente aos valores despendidos no exercício, né, em face à despesa estar de acordo com a resolução 2677 daquela Câmara, elaborada segundo os ditames desta Corte, e pela notificação para as melhorias que foram apontadas, que era com relação à melhor especificação na requisição, que eles chamam modelo 2, com relação a placas, horários, e ainda que as cotas não fossem cumulativas. É pela regularidade, conselheira Nalu. E o voto do conselheiro Ribamar? É pela irregularidade, mas não por outros fatos, pela ausência de controles.
Mas ninguém pede a devolução, né? Não, devolução de também. 515 mil, acho que é isso, né? 400 e poucos mil, conselheiro. Mas 400 e pouco, mais os 140 do material gráfico. 578 mil. Que foi incluído fora do objeto. 578.345 reais. Mas ninguém está pedindo pela devolução, não é isso? Não, está pedindo a devolução. Eu vou pedir vista desse processo. Pois não, conselheira. Passamos agora... Excelência, só para inteirar, se o voto for conduzido nisso, eu sugiro à conselheira Ana Lu também que faça uma sugestão de alteração da autuação, para que conste também a análise do material gráfico, tá? Porque ele não consta do objeto da inspeção. É só sugestão, excelência. Correto. Correto, conselheiro Malheiro. Pode deixar que eu vou dar uma olhada. Conselheiro Malheiro, essa sugestão da análise gráfica, então esse processo teria que voltar novamente para o... Não, porque houve citação. Houve citação, ou seja, a DAFO estendeu... Com relação ao material gráfico? A DAFO estendeu por sua conta a análise, mas ela depois houve citação, então acabou regularizando. Então é bom que a gente coloque que a citação também se destinou a esse outro objeto. Então, passamos para o julgamento de processo. Com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo 132.083. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito, encaminhada a este Tribunal de Contas intempestivamente no dia 8 de outubro de 2019. A segunda IGCE emitiu o relatório de análise técnica de folhas 699/744, onde enumera 12 inconsistências que motivaram a citação do gestor, bem como da responsável contábil na referida época. Senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, para que ambos se manifestassem a respeito da matéria. Porém, apesar de citar, deixando o tempo transcorrer livremente, sem apresentar defesa. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 766/769. Este é o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao procurador, nosso procurador João Zibo. A sustentação do seu parecer, procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas intempestiva, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, encaminhada a esta Corte de Contas no dia 8 de outubro de 2019. O relatório técnico inicial consta as folhas 699 a 744. Citação do gestor e da contadora, senhora Raimunda Luz Melo da Rocha, as folhas 752 a 755, não havendo a apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 762, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas. 1.
envio intempestivo da prestação de contas, exercício de 2018. 2. Abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponíveis para fazer face a esses créditos. 3. Não comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte, restando a confirmar a quantia de R$ 984.758,29. 4. Não identificação da disponibilidade de caixa dos recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória. 5. Valor inscrito em restos a pagar, processados e não processados, apresentando uma diferença de R$ 5.959,01, quando comparado com o rol de empenhos enviados ao CIPAC. 6. Divergência no saldo do movimento do almoxarifado, tanto da Prefeitura quanto do Fundo Municipal de Saúde da Câmara, quando comparado o valor registrado no balanço patrimonial consolidado e o montante dos bens móveis e imóveis, constante do inventário analítico, e ainda comparado com o balanço consolidado. 7. Não cumprimento do gasto mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que deve ser 25% da base de cálculo, e foi registrado somente despesas que alcançaram o percentual de 21,32%. 8. Ausência do parecer do Conselho do Fundeb. 9. Ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde. 10. Não cumprimento do limite máximo das despesas totais com o pessoal do município e do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo, o limite máximo é 54% e as despesas representaram 59,35% da receita corrente líquida. 12. O controle interno não garantiu que a administração atuasse conforme os princípios constitucionais, concorrendo, assim, para a presença das inconsistências desta prestação de contas, infringindo o artigo 74 da Constituição Federal, 64 da Constituição Estadual e Resolução TCAC número 76 de 2012. O feito foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 19 de novembro de 2020. Ratifico o entendimento da área técnica manifestado no relatório técnico de folhas 699 a 744, ante os gestores serem revés. Ante o exposto, e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e recentes decisões deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Sena Madureira, exercício de 2018, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 12 deste parecer. E 2, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte. Este é o parecer da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. A presente tomada de contas foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas, infringindo, assim, o artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da resolução deste Tribunal de Contas número 87/2013. Da análise dos autos, observa-se violação à legislação competente e, apesar de citados para tomarem conhecimento da situação, o titular, pela gestão, bem assim a responsável pelas informações contábeis, não encaminharam defesas ou qualquer justificativa.
sobre as ocorrências descritas pela área técnica. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado no relatório técnico de folha 699/744, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folha 766/769, concluo votando pela emissão de parecer pela irregularidade das contas de governo do município de Sena Madureira, referente ao exercício 2018, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, com fundamento no artigo 51, inciso 3, b, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em face das inconsistências elencadas pela área técnica, mencionadas no item 2 do relatório, parte integrante deste voto. 2. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, para apurar o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores leitos. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu só fiquei na dúvida, este não é aquele da prestação de contas de governo, que a gente emitia parecer prévio, né? Só de contas de gestão, né? Que nós fazíamos em separado, não é isso? Ou não? Aqui não teve emissão de parecer prévio, não, né? Tem sim, excelência. Tem? Ah, então tá. Ótimo. Então, eu acompanho na íntegra o nobre relator, menos a tomada de contas, porque nós não temos mais tornado irregular e pedido a devolução quando não é comprovado com extrato o saldo bancário. Então, é como voto, excelência. Uhum. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Eu acompanho o relator com com acréscimo do conselheiro Malheiro, que a gente faz agora nessas situações das prefeituras. Eu só queria informar ao plenário que eu estou aqui com uma série de decisões de julgamento em que nós não temos essa uniformidade que o conselheiro Malheiro e a conselheira Nalu estão levantando. É um samba do crioulo doido. As decisões. Mas eu não estou falando de uniformidade, eu estou falando que há decisões numa determinada linha Então, e há a decisões, partir do mas há momento que decisões. elas surgem e não há nenhum objeto especial para essa inversão, eu tenho que ou eu entendo por que surgiu, ou se não entender é regra geral. E aí mas a gente tem feito sempre nessa mesma posição, viu? Não. Nessa questão. Não, é porque depende muito do contexto, das justificativas apresentadas, da condição do gestor, do grau de responsabilidade. Não é uma coisa parametrizada, não. Botou aqui já em qualquer circunstância, não é assim. Com devido respeito. Se eu não entender a excepcionalidade, vira regra. Se eu não ficar muito clara a excepcionalidade, vira regra. É apenas, o que eu estou colocando aqui é apenas para informar, mas... Apenas para informar, porque mandei levantar, mas é uma série de decisões era assim mesmo. Que são contrárias. Então, é para só informar que não há um ambiente uniforme na casa e o próprio Ministério Público só tem um pedido, que é do
do procurador atual sobre que trata sobre o assunto. Um pedido de revisão, né? Do Ministério Público é feito pelo procurador João Isidro, mas anteriormente tem decisões de todo tipo. Não, mas as nossas decisões anteriores eram alinhadas na devolução. Só que a partir do momento em que eu crio a exceção e eu não aplico o motivo real da exceção, de modo que fique claro, ela passa a ser regra, porque senão é injusto. Bom, então tem justiça para um lado e tem injustiça para outro. Anteriormente não havia diferença. Anteriormente nós éramos 100% alinhados, 100%. Eu não posso ser 99,1, mas antigamente era 100%. Até a hora que a gente inverteu. Na hora em que inverte um, por que inverte um? Inverte todos, né? E é isso. Mas nós estamos tomando as medidas para fazer as auditorias exatamente sobre essas situações. Nós estamos com a maioria dos municípios em situações complicadas. Ontem mesmo recebemos a equipe da MAC aqui para pedir, porque até aquelas emendas impositivas entraram agora no leque, né, no rol da impossibilidade dos municípios receberem recursos de emendas federais, que anteriormente não eram, né? Mesmo não tendo cumprido as regras do CALC e as regras do tribunal, elas poderiam receber aquelas emendas impositivas. Agora, elas entraram. Ou seja, eu passei no grupo o comunicado de que a maioria dos municípios, o mínimo que vai perder em função das emendas impositivas é em torno de 5 a 6 milhões de reais por ano, praticamente toda a capacidade de investimento. O que nós vamos ter é um aumento de desemprego e tal. Se a gente abre as portas, eu acredito que a função do presidente do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Contas é como dizia a conselheira Ana Lu, de faz de contas. Senhor presidente, vamos suspender a sessão, então, por 5 minutos? Podemos sim suspender. Pois não, conselheiro Valmico, a palavra está com o senhor. Senhor presidente, o processo 132.083, que ainda não foi proclamado a decisão, eu gostaria de, com a aquiescência de Vossa Excelência, retirar esse processo de pauta. Pois não, conselheiro, passamos para o processo 124.414, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para tirar esses 2 processos de pauta também. Retiramos de pauta o processo, assim como está sendo retirado de pauta o processo do conselheiro Antônio Cristóvão, devido à ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão. Passamos a palavra ao conselheiro José Ribamar, com o processo 124.410. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trato o presente processo da prestação de conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CEOP, referente ao exercício 2016, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Átila Pinheiro de Souza, naquele período. O orçamento da Secretaria, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 106.133.618,35. As despesas realizadas no exercício foram de R$ 18.085.526,96, resultando num superávit orçamentário de R$ 88.048.091,39. A inspetoria analisou a documentação, os dados apresentados, e apontou inicialmente várias irregularidades e falhas. O gestor apresentou defesa em 2 oportunidades e, ao final, a inspetoria considerou que ele regularizou somente parte das irregularidades e falhas
o Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador-chefe, Dr. João Zito de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 206 e 207 e 366 a 367. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Zito para a pronúncia do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Átila Pinheiro de Souza, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 26 de abril de 2017. Regularmente instruída, restaram apuradas irregularidades após a fase do contraditório, demandando a reprovação das contas apresentadas e a responsabilização do gestor. Após o pronunciamento deste parquê, em 27 de maio de 2021, o responsável protocolou petição, acompanhada de nova documentação de defesa, que foi juntada aos autos por ordem da relatoria do processo. Submetida a nova instrução, a área técnica ratificou a irregularidade atinente à ausência de cópia dos contra-cheques e certidões negativas relativas ao pagamento realizado no mês de dezembro, nota fiscal número 276, no âmbito da execução do contrato administrativo número 30 de 2014, firmado com a empresa LOAC, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos, para a prestação de serviço de locação de 10 veículos, tipo picape, cabine dupla, e veículos de passeio com motorista. Como ressalvas, destacou 1. Divergência a maior de R$ 10.033,57 entre o saldo financeiro comprovado e o montante anteriormente pendente de comprovação. 2. A ausência do demonstrativo dos bens imóveis, o que impossibilitou a confirmação do saldo registrado no balanço patrimonial no valor de R$ 462.273.456,80. Em face do apurado, propôs a irregularidade das contas e a condenação do gestor ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, mesmo sem a proposição de devolução de valores. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 9 de agosto de 2021. Compulsando os autos, nota-se que, nesta oportunidade, o gestor logrou comprovar os valores do saldo financeiro para o exercício seguinte, justificando a ocorrência de valores a maior decorrentes da ausência de contabilização. Veja bem, antes faltava dinheiro a comprovar. Quando ele comprovou mais dinheiro do que o que ele tinha escriturado. E aí ele justificou que faltou escriturar uma parte dos recursos. Contudo, destaca-se a ausência de comprovação do saldo da conta bens imóveis e sua respectiva variação no período, infringindo dispositivos da Lei 4.320/64 e do Decreto Estadual número 4.983 de 2013, bem como inconsistência no âmbito da execução do contrato 30/2014 durante o exercício de 2016. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com fulcro no artigo 51.3, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 38/93, e 2. Pela condenação do senhor Átila Pinheiro de Souza ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão da ausência de cópias dos contra-cheques e certidões negativas, referente ao pagamento realizado no mês de dezembro, relativo à nota fiscal número 276, em decorrência da execução do contrato administrativo número 30/2014, além do fato noticiado no item 2 deste parecer, por configurarem hipótese prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, ou seja, graves infrações à norma legal de regência da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restaram apontada a seguinte irregularidade e falhas. Irregularidade: não apresentação das cópias dos contra-cheques dos condutores e das certidões negativas para pagamento realizado no mês de dezembro de 2016, referente ao contrato número 030 de 2014, firmado com a empresa Loacre, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos, para locação de caminhonetes e veículos de passeio com motoristas. E as falhas, segundo a inspetoria, o saldo de R$ 462.273.456,86 na conta de bens móveis, sem comprovação, em face da ausência de inventário de bens móveis. A diferença maior de R$ 10.033,57 entre o saldo transferido para o exercício seguinte e o informado no balanço financeiro, e aquele apresentado nos extratos bancários. E no contrato 030, firmado com a mesma empresa Loac, para alocação de caminhonetes e veículos de passeio, os contra-cheques dos condutores referentes aos meses distintos, apresentando a mesma data de assinatura. Quanto à irregularidade apontada pela análise técnica relativa à apresentação das cópias dos contra-cheques dos condutores e das certidões negativas de pagamento realizado no mês de dezembro de 2016, referente ao contrato número 030 de 2014, firmado com a empresa Loac, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos, embora não seja uma prática recomendada, verifica-se que a situação ocorreu apenas no mês de dezembro, não havendo apontamento pela DAF de que nos demais meses do exercício os processos de pagamento da empresa contratada tenham apresentado qualquer irregularidade. Assim, considero que a instrução inadequada do processo de pagamento, neste caso, caracteriza falha formal. Com relação à ausência de inventário dos bens imóveis, para a comprovação do saldo de R$ 462.273.456,80, informado no balanço patrimonial, esta Corte de Contas decidiu, nos casos semelhantes, que o levantamento dos bens imóveis está a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, devendo ainda ser verificado o prazo previsto pela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 548, de 24 de setembro de 2015, que, no caso em análise, expirou apenas em 1º de janeiro de 2019, conforme tabelas dos prazos da referida portaria, a folha 362. Com essas considerações, voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CIOP, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Átila Pinheiro de Souza, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 3893, valendo como ressalva a ausência de inventário dos bens imóveis para a comprovação do saldo de R$ 462.273.456,80 no balanço patrimonial. B, a diferença maior de R$ 10.033,56 entre o saldo transferido para o exercício seguinte, informado no balanço financeiro, e aquele apresentado nos extratos bancários. E C, as falhas formais verificadas nos processos de pagamento decorrente do contrato 030 de 2014, firmado com a empresa Loac, Locação e Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalvas. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, este era um processo que nós deveríamos também retirar de pauta, porque aqui nós estamos dando a regularidade com ressalva à ausência de comprovação de saldo financeiro. E, se continuar em pauta, eu acompanho a íntegra o voto do novo relator. Regular. Não, conselheiro. Aqui ele, como bem explicou o novo procurador, não foi a ausência de saldo financeiro. O saldo financeiro foi a maior do que estava registrado. E os R$ 10.033,57? É exatamente essa. Ele não tinha comprovado o saldo financeiro anteriormente, e aí depois ele comprovou, inclusive, a mais do que estava registrado. Não foi isso, procurador?
Exatamente, Excelência. O saldo não comprovado era de R$ 405.899,27. Ele comprovou 10 mil a mais que isso. Então, o erro foi no registro. Ele assumiu isso na defesa, que faltou contabilizar no registro do balanço patrimonial. Ah, legal. Foi erro de escrituração. Então, nessa linha, acompanha na íntegra o voto do nobre relator, Excelência. E o microfone, presidente, está desligado. Conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Ana Lu. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar, com o processo 136.999. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos de tomada de conta especial instaurada por determinação do plenário desta Corte, contida no item 5, a linha A, do acordo número 10.915 de 2018, julgado na sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018, com a finalidade de apurar a ausência de prestação de conta do valor de R$ 88.110, repassado à Associação dos Prefeitos do Acre, a AMAC, pela Prefeitura de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época. A Inspetoria de Controle Externo analisou a documentação constante dos autos e emitiu o relatório de análise técnica, concluindo pela regularidade do repasse dos recursos à Associação dos Prefeitos do Acre, no exercício em análise. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 116 a 117. Ao relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, neste processo, este tribunal, ao julgar as contas de Rodrigues Alves, através do acórdão 10.915 de 2018, observou que faltava a prestação de contas do valor que Rodrigues Alves transferiu para a Associação dos Municípios do Acre, a AMAC, no valor de R$ 88.110, razão pela qual foi aberta a tomada de contas especial que agora está em julgamento. Após instrução, a área técnica informou que a prestação de contas da AMAC foi anexada à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre. E lá consta que Rodrigues Alves repassou à AMAC a quantia de R$ 117.481,08. Estando previsto em lei, já tendo decisões pretéritas desse tribunal com relação à possibilidade de associação e de participação e de contribuição financeira para a manutenção dessa entidade, em razão dos relevantes serviços que presta aos municípios, o parecer ministerial é acompanhando as conclusões da área técnica pela regularidade da prestação da tomada de contas ora analisada. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Devolvemos a palavra ao conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. O nosso entendimento é no mesmo sentido. Foi julgar regular a tomada de contas especial do repasse de R$ 117.481,08, realizado pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Hernilson de Freitas, prefeito à época, a título de cota de custeio em favor da Associação dos Prefeitos do Acre, a AMAC, no exercício 2015, nos termos do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Ana Lu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 139.143. Obrigado, senhor presidente.
Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão contida no Acordo 11.294 de 2019, julgado pelo plenário desta Corte na sessão ordinária do dia 6 de junho de 2019, o qual negou provimento ao recurso de reconsideração do parquê e manteve a decisão contida no Acordo 2029 da segunda Câmara desta Corte, exarada nos autos do processo 24.051 de 2017. Resignado com o teor da decisão, o recorrente apresentou tempestivamente, em 9 de julho de 2019, o pedido de revisão, conforme certificado pela Secretaria das Seções, a folha 3. Em suas razões, o recorrente sustenta que os gestores responsáveis devem ser condenados a devolver aos cofres municipais o valor de R$ 274,82, referente aos juros de mora pelo atraso no recolhimento de FGTS da servidora Osmezinda da Silva Souza, contratada irregularmente pela Prefeitura Municipal para exercer a função de servente. A quarta inspetoria analisou a justificativa apresentada e emitiu relatório pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento, tendo em vista que a não devolução de valores considerados de pequena monta afronta o princípio da indisponibilidade do interesse público. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se a folha 23. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes de sustentar o parecer. O processo número 10 da pauta, o 139.143, foi retirado de pauta? Desculpa, procurador, senhor presidente. Eu acho que eu li o processo errado. Realmente, o 10 eu vou retirar de pauta. Desculpa. É porque quando Vossa Excelência pediu para eu ler o processo, eu já entrei direto nesse aqui, eu desapercebido. Realmente, o 10 foi retirado de pauta. Eu vou retirar de pauta. Bem lembrado, senhor procurador. Obrigado, Excelência. Excelência, essa é uma questão já rotineira nesse tribunal, em razão da resistência do Ministério Público de Contas em não ver condenados os gestores quando o recurso é considerado por esta corte de pequena monta, né? Então, nós entramos com diversos pedidos de reconsideração e também pedidos de revisão. Ocorre, Excelência, que esta corte, desde 19 de dezembro de 2019, tem julgado improcedentes os pedidos de revisão feitos pelo Ministério Público de Contas, como é o caso do Acórdão 11.664 de 2019. Então, mesmo sendo um pedido do Ministério Público de Contas, considerando que nós já trilhamos todos os caminhos de resistência existentes no regimento interno e na lei orgânica da Corte, que essa Corte já se manifestou, inclusive em processo de revisão. O pedido da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, neste processo, é pela desistência do pedido de revisão. Eu parecia, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Passo a palavra ao conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Considerando o pedido de desistência do parquê, eu acolho o pedido de desistência em face da decisão proferida no plenário do acordo número 11.664 de 2019, que pacificou a matéria desta Corte de Contas, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Dulce. Com relator, Excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Bom, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, permanece com a palavra com o processo 139.845. Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 82 de 2017, da DAF,
para verificar a legalidade das convocações realizadas pelo governo do Estado do Acre no exercício 2017, de candidatos aprovados em concurso público dos seguintes órgãos: Instituto Dom Moacir, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária, Instituto Socioeducativo do Acre, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. As folhas 16 foi concedida medida cautelar, determinando imediata e urgente notificação do então governador do Estado, senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, para suspender a realização das convocações e dos concursos públicos em análise, sob pena de multa diária de R$ 500. A cautelar foi submetida ao referendo do plenário desta Corte, na sessão ordinária 1274, do dia 9 de março de 2017, ocasião em que o julgamento foi suspenso em função do pedido de vista do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conforme papeleta de julgamento número 23.600, a folha 32 dos autos. A folha 35, a comunicação interna número 014 de 2017, da presidência desta Corte, noticia que o Tribunal de Justiça deferiu medida liminar no mandado de segurança impetado pelo Executivo, as folhas 38 a 45, para suspender a decisão cautelar proferida nos autos da presente inspeção, no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado do Acre extrapolou a sua competência quando, em medida cautelar e à míngua de qualquer manifestação da Assembleia Legislativa, determinou que o impetrante se abstesse de convocar e abrir concurso público para renovação e incremento de seus quadros funcionais. Devidamente citado, o senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, à época governador do Estado do Acre, as folhas 18 a 19, para apresentar os documentos e informações solicitadas pela área técnica, o mesmo apresentou defesa de novos documentos, as folhas 78 a 291 dos autos. Após a análise da justificativa e da documentação apresentada pela defesa, a primeira inspetoria emitiu relatório preliminar de análise técnica, as folhas 292 a 298, no sentido de sobrestar o processo até o resultado final do mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça. Por força do despacho na folha de número 320, o processo foi sobrestado em 19 de julho de 2019, conforme certificado pela Secretaria das Seções. As folhas 325 a 358 foi juntado o acordo 9.738 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, confirmando a medida liminar anteriormente concedida no mandado de segurança, bem como a decisão monocrática no recurso extraordinário número 1097-120 do Acre, da relatoria da ministra Rosa Weber, negando seguimento ao recurso interposto por esta Corte de Contas ao Supremo Tribunal Federal e a certidão de trânsito em julgado do processo. O presente processo me veio por redistribuição em março do corrente ano, conforme certificado pela certidão da Secretaria das Seções, a folha 359. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 23 a 25, 316 a 318, 391 a 392. Esse é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de controle de atos de pessoal, quando o Estado estava com a despesa total de pessoal acima do limite máximo permitido para a espécie e ainda praticou atos para aumentar ainda mais essa despesa. Essa Corte de Contas, como bem noticiado, expediu, inclusive, medida cautelar para a suspensão dos atos a serem julgados, e essa decisão cautelar do Tribunal de Contas foi objeto de suspensão liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado, em razão do ingresso de um mandado de segurança. Essa decisão liminar foi confirmada na sentença de mérito. Essa sentença foi objeto de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que, como acabou de noticiar o relator, não foi conhecido pela ministra Rosa Weber, fazendo com isso que transitasse em julgado a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em 13 de março de 2018. Com essas considerações, senhor presidente,
O parecer ministerial da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos presentes autos. Passo a palavra ao relator, conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Nosso voto é na mesma linha, considerando que o objeto da presente inspeção se restringe à medida cautelar, que os atos em análise serão apreciados por ocasião da prestação de contas do governo do respectivo exercício, e considerando ainda que a matéria foi devidamente discutida e julgada na esfera federal, e para evitar todos os mandatos de segurança do governo do Estado, a época, definiu um caso concreto, o entendimento de que a apreciação das contas do governo e de gestão do chefe do Poder Executivo compete ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, que elaborará parecer prévio nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Assim, voto pelo arquivamento dos autos em face da decisão judicial transitada e julgada nos autos do mandado de segurança, impetrado pelo então governador do Estado do Acre, senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, que definiu que os atos de governo e de gestão do chefe do Poder Executivo Estadual deverão ser apreciados pela Assembleia Legislativa, mediante parecer prévio emitido por esta Corte de Contas. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o novo conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Com o relator, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu passo os trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro, enquanto eu relato os processos do nosso gabinete. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta, passamos ao processo 138.084, tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Obrigado, conselheiro Valmir. Trata-se de tomada de contas especial, autuada em razão de determinação contida no item 3 do Acordo 11.385/2019, a fim de verificar se os encargos sociais, INSS e Fundo de Garantia, FGTS, foram devidamente apurados e recolhidos no exercício 2017. A responsabilidade é de Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal à época. Aqui a Câmara Municipal de Porto Walter. A área técnica, em seu relatório conclusivo, as folhas 131 concluiu e 160 concluiu que não houve irregularidades quanto ao recolhimento das obrigações patronais no exercício 2017 pela Câmara Municipal de Porto Walter. O Ministério Público pronunciou-se a folha 21 a 23. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo foi aberto por determinação desta Corte de Contas, cristalizada no Acordo 11.385 de 2019, item 3. Lá, a Corte pediu para ser instaurada essa tomada de contas especial, está em julgamento agora, para apurar se a Câmara de Porto Walter recolheu o INSS e o FGTS do exercício de 2017. Muito bem, a análise técnica apurou que o INSS foi recolhido adequadamente e que, quanto ao FGTS, não era devido, uma vez que o município instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos locais. Então, não é devido o FGTS. Mas verificou que a Câmara não registrou nas contas contábeis respectivas as verbas constantes da folha de pagamento, tais como os salários, 13º,
texto de férias, subsídios e etc. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela exclusão da letra B do item 1 do acórdão 11.385, que determinou esta tomada de contas, ex officio, em razão da comprovação de que o INSS foi recolhido adequadamente e que não era devido ao FGTS. E pela determinação ao atual gestor, que registre, né, nas contas contábeis respectivas as verbas constantes da folha de pagamento. Este é o parecer da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Muito obrigado. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o voto vai na mesma linha do parecer ministerial, não vou repetir, é o mesmo entendimento, e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheiro José Ribamar. É a conselheira Dulce? Perdão. Ou a conselheira Analu? Conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Obrigado. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Em termos do voto do nobre conselheiro relator, passamos ao processo 132.145. Continua como relator, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem concede a palavra. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018. A responsabilidade é a senhora Márcia Regina de Souza Pereira. O relatório preliminar, as folhas da área técnica, as folhas 31.151 a 3.151 a 3.164. Sugeriu a reprovação das contas com devolução de valores e aplicação de multa-sanção. Citação, as folhas 3.169, aí teve a defesa, as folhas 3.181 a 188. Na análise conclusiva, a área técnica acatou os argumentos da defesa, opinando pela regularidade das contas. Parecer ministerial, a folha 3.277 a 3.278. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, na fase do contraditório, a gestora logrou esclarecer e sanar os apontamentos inicialmente feitos pela área técnica. Nesse sentido, o parecer ministerial da Lavra da procuradora Ana Helena Azevedo Lima, acompanhando as conclusões da instrução pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Muito obrigado. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial pela regularidade da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018, a responsabilidade da senhora Márcia Regina de Souza Pereira pela notificação da responsável do resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 132.101. Continua como relator o novo conselheiro Ronaldo Polanco, a quem concede a palavra.
Obrigado, presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Habitação, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018. A responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, gestora à época, tendo como contadora a senhora Sânia Francisca Rodrigues da Silva. Análises técnicas, a folha 181/191, sugeriu a reprovação das contas com devolução de valores e aplicação de multa, sanção e acessória. Devidamente citadas, foram apresentadas defesas, as foram em duas oportunidades aqui. Relatório conclusivo acatou parcialmente a justificativa de defesa, opinando que as contas fossem julgadas regulares com ressalva. Parecer ministerial, a folha 1273 a 1275. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, secretária de Estado e gestora do Fundo Estadual de Habitação à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 17 de abril de 2019. Regularmente instruída, foram apuradas, após a fase do contraditório, inconsistências consideradas ressalva pela área técnica, conforme a seguir. 1. Ausência do rol de responsáveis contendo todas as informações exigidas no Manual de Referência, item 2, anexo 7, a que se refere a Resolução TCAC número 87 de 2013. 2. Ausência do inventário de bens imóveis, impossibilitando confirmar o valor registrado no balanço patrimonial no valor de R$ 2.696.361,28. 3. Ausência da descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas previstas e executadas, bem como ausência do relatório de atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno. O processo foi enviado ao Ministério Público de Contas em 2 de agosto de 2021. Das falhas apuradas, no tocante ao item 2, que é a ausência de inventário de bens imóveis, mesmo considerando que a defesa menciona a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado no processo de levantamento dos bens imóveis pertencentes ao Estado, em atenção à Portaria do Tesouro Nacional número 548, de 24 de setembro de 2015, tal fato não desobriga os gestores do patrimônio público de manter os registros atualizados dos bens sob sua tutela, conferindo fidedignidade à contabilidade apresentada, consoante disposto nos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64, combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, a senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, secretária e gestora do Fundo Estadual de Habitação, no exercício de 2018, em razão da ausência de comprovação do saldo da conta de bens imóveis no balanço patrimonial, que constitui grave infringência à norma legal de regência da matéria. E 3, pela aplicação de multa-sanção prevista no mesmo dispositivo legal, a senhora Sânia Francisco Rodrigues da Silva, contadora, em razão do fato noticiado no item 2, que é a ausência do inventário de bens imóveis, que representa grave infringência à norma contábil de regência da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Palavra nova, conselheiro. Presidente, eu não vou fazer uma leitura ampla, apenas do relatório. Eu quero apenas divergir com relação ao posicionamento do Ministério Público de Contas e acompanhar aqui a área técnica, e coloco, com base no acordo, nos termos do artigo 51, inciso 2
da Lei Complementar Estadual 38/93, pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas do Fundo Estadual de Habitação, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2018, de responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, gestora do Fundo Estadual de Habitação, em 2018, em face das seguintes falhas: a ausência de rol de responsáveis, a não autorização do inventário de bens imóveis e a ausência da descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual do ente, com indicação das metas físicas previstas e executadas, bem como a ausência do relatório de atividades desenvolvida pela unidade de controle interno, pela notificação da responsável do resultado deste julgamento e, após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Então, eu coloco o acordo considerando regular com ressalva. É o voto, senhor presidente. Muito bem, votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanhe na íntegra o voto do nobre relator, até porque o inventário nós fizemos um marco temporal e ele não atingiu este exercício. Perfeito. Então, na íntegra com o nobre relator. Não é 2019, né? É 2019, perfeito. O Estado e depois em função da população, conforme bem marcado pela conselheira Dulce e conselheira Nalu, depois nós fomos atrás dessas datas da STN, então, hoje está definido, então, na íntegra com o voto de Vossa Excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto do relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 123.216, que continua como relator. Nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito o julgamento em bloco, é claro, depois de ouvir o nobre procurador João Isidro e as conselheiras e os conselheiros da ordem da pauta, do 16 ao 24. Ok, ouço o nobre procurador-chefe do Ministério Público, doutor João Isidro. De acordo, senhor presidente. Quanto ao julgamento dos processos. Em bloco. De acordo, não é isso? De acordo, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Ouço meus nobres conselheiros Malheiro. De acordo, Excelência. Dulcinea Benício. Concordo, Excelência. Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. José Ribamar. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, Excelência. Ok, então, com a palavra, o nobre conselheiro Ronald Polanco, no processo do item 16 ao 24 da pauta. Parece-me que está bloqueado aí. Sim. O microfone. Senhor presidente, como é de praxe, o nobre procurador sempre faz a leitura dos nomes dos aposentados, né? E o relatório técnico respectivo em todos os autos e o Ministério Público também opina em todos os autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Todos os processos referem-se a aposentadorias. No caso dos servidores Antônio Brito da Silva, Jaqueline Araújo de Almeida, Francisco das Chagas de Almeida Gomes, Maria do Socorro Oliveira, Terezinha Brana Pereira, Eucélia Maria Costa de Oliveira, Maria Tereza Bastos, Maria Aparecida de Lima Silva e Eusanira Assis da Costa Jardim. Em todos os processos, o parecer ministerial acompanha as conclusões da área técnica ante a certificação, pela área técnica deste tribunal,
de obediência às normas legais de regência da matéria. E os pareceres são pela legalidade das aposentadorias dos servidores que acabei de mencionar, com o consequente registro neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial, pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas. Em seguida, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. Finalmente, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Ana Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Esgotados os processos em pauta do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre presidente para prosseguir o trabalho da Corte com os meus cumprimentos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Valmir, pela condução dos trabalhos, parabéns. Passamos aqui, não temos expedientes, apenas um comunicado, já colocamos à disposição do nosso WhatsApp a palestra presencial, e a Escola de Contas também colocou, né? Amanhã às 9h30, é sobre segurança cibernética e privacidade nos dias de hoje. Eu quero comunicar aos nobres, ao procurador e às nobres conselheiras e conselheiros, que nós estamos aqui contratamos uma equipe técnica para treinar o nosso pessoal e também alguns parceiros, outras instituições, para cuidar desses assuntos. E nós estamos testando todas as nossas fragilidades, né, nessa área digital. E o palestrante de amanhã é o Nilson Rocha Viana. Então, estão todos convidados, será presencial, mas também será disponibilizado um endereço eletrônico. Quem quiser assistir de casa será também colocado à disposição somente para os conselheiros e procuradores, funcionários, porque o palestrante pediu um certo sigilo do que vai falar. Se abrir, foi a orientação aqui do palestrante. Então, está feito o convite. Passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro. Nada a comunicar, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Só para parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho e agradecer a Deus por estarmos presentes e dar um abraço a todos os novos conselheiros, conselheiras, doutora Érica e todos que nos ajudaram. Muito obrigado, senhor presidente. Bom final de semana a todos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Da mesma forma, excelência. Cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Registrar também a nossa gratidão a todos os servidores, de maneira especial a nossa assessoria, né, que nos permite fazer esse trabalho. E também, senhor presidente, parabenizá-lo, né, por esse evento, por essa prestação também de serviço de extrema importância nesses dias em que realmente a segurança de dados é uma questão imprescindível a todas as instituições. Então, Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa e passe, sim, o link, e eu teria o maior prazer em participar desse evento de tamanha importância para a nossa instituição.
cumprimentar a todos e também desejar que todos tenham um dia de paz. Obrigada. Conselheira Ana Lu. Também só falar da palestra, né, que vai ser dia 17 de setembro de 2021, às 9h30. Parabenizar pela iniciativa e cumprimentar todas e todos. Conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Só agradecer a Deus por participar de mais essa sessão, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e pelo evento que será realizado amanhã, e retribuir o abraço ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência, mas nada a comunicar. Apenas para comunicar que já estão disponíveis os principais pontos levantados para a gente tratar numa próxima reunião administrativa. E vamos disponibilizar também o levantamento que foi feito aqui pela área técnica e sugerimos que o Ministério Público e os gabinetes, o que puderem encontrar, também disponibilizar para a gente ter uma visão geral do todo, né? Esses pontos foi o que a gente discutiu, mas se tiver mais algo a acrescentar, é muito interessante. Então, está disponível. Esperamos que na outra semana a gente faça a reunião aí na quarta-feira, terça ou quarta-feira, né? Bom, no mais, quero dizer também que nós estamos com a equipe de fora aqui fazendo todos os testes dos espaços vulneráveis que nós temos aqui no nosso sistema nos nossos bancos de dados. Estão sendo testados por todos os ângulos, né? É uma equipe, acho que são 3 pessoas que fazem parte dessa consultoria que foi contratada. É claro que a sugestão veio da área técnica e já tivemos vários ataques e éramos vulneráveis em vários pontos. Somos, né? Com todos esses testes, mesmo assim, vamos continuar tomando todos os cuidados. Bom, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.